E o consumo per capita de carne bovina por brasileiro reduziu no seu menor nível nos últimos 15 anos. Segundo dados da MB Agro, houve uma redução entre 2015 e 2016 de 1,9%. O menor nível desde 2001. Sobre esse assunto, eu converso agora com o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do SBA. João, bom dia, boa semana. Bom dia. Ô João, antes de nós batermos papo sobre esse assunto, vamos ver uma reportagem que a Raíssa Lomonte traz para a gente. Vamos ver. O consumo per capita de carne bovina atingiu 30,7 quilos em 2016, redução de 1,9% na comparação anual. É o menor nível desde 2001. É o que apontam os dados preliminares da MB Agro, da consultoria MB Associados. Agora, dependendo dos critérios de cálculo, a queda pode ser maior. A consultoria Agroconsult, por exemplo, inclui estimativas de abate sem inspeção sanitária, atividade que diminuiu nos últimos anos. Considerando essa metodologia, a disponibilidade per capita de carne no país recuou 6,6% para 36,8 quilos ao ano. Segundo os especialistas, embora os sinais da retomada da economia ainda sejam pequenos, a recomposição do rebanho nacional e o crescimento dos abates vai ser suficiente para amenizar a queda do consumo, que completou 3 anos seguidos, e iniciar uma trajetória de recuperação. Segundo a Agroconsult, há um estoque grande de animais e o esperado é um aumento significativo nos abates. A estimativa é que a produção de carne bovina no país cresça de 7% a 11% neste ano. Com mais carne bovina disponível, o setor espera que o consumo reaja. Com o aumento da oferta de boi gordo, a tendência é cair o preço da arroba e isso chegar no varejo. Raíssa Lomonte para o SBA. João, como nós vimos na matéria da Raíssa Lomonte, reduzimos no menor nível dos últimos 15 anos. O brasileiro está consumindo, em média, 30 quilos e 700 gramas de carne anualmente. Por que reduziu tanto assim? A economia brasileira sofreu muito na mão do lulopetismo. Nós estamos vivendo uma fase difícil. O Brasil vem com 3 anos de recessão. Esse 2016 deve ter caído 3,6%, 3,5% o PIB negativo. E isso provocou desemprego, provocou queda de massa salarial, provocou endividamento das famílias brasileiras. Então, tudo isso acabou impactando em todas as carnes. Não foi só a carne bovina, foi em todas as carnes que aconteceu. A única fonte proteica razoável que não acabou, não caindo, foi o ovo, que é barato. Então, essa é a única razão que aconteceu. As exportações não cresceram no ritmo que a gente precisava que tivesse crescido. Muito pequeno o crescimento, um pouco mais de 1%. Nós mostramos aqui os resultados de 2016. Então, o mercado interno encolheu. Esse número que a AMB fala, 30,9, é o número apenas da carne processada em frigoríficos que tem inspeção ou municipal, ou estadual ou federal. Esse número, na realidade, não é bem o total de carne disponível no Brasil, já que o número de couros que se comercializa no mercado brasileiro é pelo menos 10% maior que o número de animais abatidos nesses frigoríficos. Então, também não chegaria aos 36 que a outra consultoria levantou. Então, eu creio que ficou em 34, próximo a 34, 35 quilos per capita. Agora, a grande questão que a Raíssa comentou é o seguinte: há uma tendência do preço da carne cair junto ao consumidor. Mas tem 3 elos na cadeia da carne bovina. Tem o produtor, o frigorífico e o varejista. Nesse 2016, o frigorífico recuperou margens, aumentou de maneira bem significativa as margens que ele tem na comercialização da carne. E o mesmo aconteceu com o varejista, ou seja, esses 2 elos da cadeia recuperaram as margens. Quem pagou? Produtor. Hoje o preço do boi está menor do que está um ano atrás. E você considera uma inflação durante o período, um aumento de custo, então, ou seja, o produtor abriu mão, ele perdeu o valor no seu produto. Em compensação, os 2 elos da cadeia subiram as suas margens. Então, está na hora desses 2 elos também baixarem um pouco as suas margens e provocarem um aumento de oferta de carne bovina para que o consumidor possa absorver. Que vai haver um aumento de oferta, tudo leva a crer que sim. Nós tivemos 3, 4 anos de retenção de fêmea. Essas fêmeas, o percentual de abate dela chegou a 33%, 34%, muito abaixo do que em anos anteriores chegava até 40%, 42%. O que acontece? Você não teve investimentos pesados em reforma de pastagem, nós não estamos fazendo uma adubação de pastagem que precisaria ser feita, ou seja, a oferta de forragem não vai aumentar de forma significativa.
Consequentemente, teoricamente, vai haver um aumento de oferta de carne, especialmente de vaca. O Brasil tem dois caminhos. Um deles é aumentar as exportações. A BIEC fala em aumentar 11%. É um número, cento e poucas mil toneladas, ajudaria a minorar um pouco o problema. Já que você tem alguns mercados que foram abertos, tipo China, que está comprando bem, os países que dependem de petróleo melhorou a situação econômica deles em função da melhoria do nível do preço do petróleo no mercado internacional, tipo Rússia, Venezuela, Egito, Irã, etc. Então, se houver um trabalho forte na China, houver um trabalho forte junto a esses países que dependem de petróleo e no mercado americano, que foi uma situação que até hoje não está bem explicada, falava-se que o Brasil poderia exportar até 60 mil toneladas, que seria a cota máxima do americano abriu para a carne in natura, e acho que a brincadeira não chegou a 1.000 toneladas, é muito pouco que foi exportado de carne in natura para os Estados Unidos. Então, Ô João, segundo a Agroconsult, a atividade pecuária diminuiu em 2016 e com isso a disponibilidade da carne também apresentou recuo. A falta dessa carne no mercado ajudou com que o preço da carne aumentasse nos açougues em 2016. Isso também contribuiu para que reduzisse o consumo? Com certeza, você tem renda curta, o consumidor que consumia alcatra vai consumir contrafilé vai consumir a 100, ou seja, além da questão do volume, há uma redução no tipo de corte. O volume reduziu, e o consumidor... E o padrão de corte também. Consumiu menos também? Consumiu menos, você não tem, questão de renda. Nós temos em 2007, quando você teve um processo de melhoria de renda do brasileiro, que naquela época a classe média, a classe C chegou, vamos falar assim, número de 100 milhões de pessoas, você teve um recorde de consumo, alguma coisa acima de 41 quilos por habitante ano. A partir daí o país começou a patinar, a economia nossa começou a patinar, os erros da política econômica do lulopetismo, a corrupção, o populismo, a incompetência apareceram, e isso prejudicou a todos nós brasileiros. Ou seja, todos os brasileiros estão sofrendo a situação econômica nesse momento. Agora, o país parou, chegou no fundo do poço, ótimo. Se não houver nenhum sobressalto político agora, no primeiro semestre, há uma tendência de o país passar de um crescimento negativo, de 3,6%, passar para um crescimento positivo. Mesmo que seja modesto, de 1%. Além disso, você tem as reformas que, de uma hora para outra, o Congresso está aprovando, ótimo, pelo menos aprovou. Mas só aprovou a PEC dos gastos. Vamos botar um limite nessa bagunça dos estados, bagunça dos municípios, de gastar mais. Na União, projetar um orçamento que não existe utópico para gastar mais. Diminuir o déficit primário, começar a reduzir as taxas de juros. Tem que descer para um dígito, não é absurdo ficar em 13% da Selic. Tem que baixar. A hora que você tiver a economia toda, baixar as taxas de juros, começar a botar ordem nessa situação, você cria um clima de confiança. E o consumidor vai comprar mais. Aquele churrasquinho que ele protelou, ele vai voltar a ter, fazendo no fim de semana. Ô João, o consumo per capita reduziu nos últimos 3 anos, apresentou um recuo nesses últimos 3 anos, foi reduzindo. O que pode iniciar uma trajetória de retomada, de recuperação do consumo da carne bovina no país? Renda. Não tem outro melhor caminho que renda. O segundo caminho é você, os dois elos, os que ganharam dinheiro agora, o frigorífico e o varejista, maneirar um pouquinho na margem, promover mais, fazer promoção de carne. O setor tem que se organizar, isso também é outro ponto importante. Nós sempre falamos aqui, um dos poucos estados da federação que tem uma cadeia razoavelmente organizada é Mato Grosso, que é o maior produtor. Envolveu todo mundo para quê? Para criar o grife, criar carne de Mato Grosso, mostrar que nós produzimos carne de forma sustentável, que nós produzimos carne em cima de capim. O nosso boi é um boi que tem a carne, tem sabor de carne de gado, não é que sabor de carne de animal confinado, criado só com milho e com farelo de soja. Ou seja, você tem que fazer isso, tem que mostrar para o consumidor, não só para o nosso consumidor, como lá fora. Nós temos que vender carne gourmet, aquela carne que vai para restaurantes, vai para supermercado, para dono de casa lá fora comprar. Né? Quando você vai no supermercado lá fora do Brasil, você vê carne do Uruguai, da Argentina, da Austrália, não vê carne do Brasil. A carne do Brasil é vendida para carne industrial, é carne que vale $4.000 a tonelada. Nós temos que brigar nessas carnes que valem $8.000, $9.000 a tonelada. Tentar aumentar a cota Hilton é muito pequena. O Brasil tem 10.000 toneladas, é muito pequena. Vamos brigar. Aonde existe chance de ter mercado, o Brasil tem que estar junto.
mas aí depende da cadeia estar junta, porque os frigoríficos brasileiros, eles têm planta em todo que é lugar. Os grandes frigoríficos, né, criados através de recursos do BNDES, eles têm planta nos Estados Unidos, na Argentina, no Paraguai, Uruguai. Então, eles vendem para onde dá a melhor margem para ele. Com certeza não está sendo o Brasil. Então, o que está acontecendo? Apesar de nós termos uma carne barata em dólar, nossa carne é mais barata em qualquer lugar do mundo em dólar. Não sei da Índia, mas a Índia não vale porque lá é uma situação totalmente anômala. Mas o resto do mundo, onde que se produz carne bovina, a brasileira é mais barata. E é boa de boa qualidade, não tem problema sanitário, a aftosa foi controlada. Ou seja, tudo isso é positivo. Mas não adianta, nós sabemos, nós temos que mostrar primeiro ao nosso consumidor que a nossa carne é saudável, é uma carne de top de linha. E lá fora também. Ô João, segundo analistas de mercado, o consumo não, deve haver um crescimento em 2017 de produção em torno de 11% somente neste ano de 2017. Será que com esse aumento de produção também o consumo per capita vai aumentar, deve aumentar? Se a economia melhorar, não vai nenhum acidente político no processo. Se você tiver os dois elos da cadeia, em cima do produtor, que é também complicado. Ele já passou um ano e meio tomando paulada. Tem que dar uma folga para ele. Tem que o varejista e o frigorífico abrir mão um pouco das suas margens e você chegar. Você vai ter um aumento de oferta, com certeza absoluta. À medida que houver um aumento de oferta, o próprio frigorífico cai o custo fixo dele, porque tem mais animais para bater, tem mais couro para comercializar, mais miúdo, etc, etc. Tem que haver um consenso na cadeia. A cadeia tem que trabalhar articulada. Agora, botar a cruz só nas costas do produtor é meio complicado, porque você desanima. Porque você tem países que estão comprando o Brasil hoje, tipo China, Arábia Saudita, eles querem animal de 30 meses para baixo. Ou seja, você produzir um animal de 30 meses para baixo, com bom acabamento, com uma qualidade boa de carne, ele custa um pouco mais caro. Você tem que chegar a algum ponto a complementar, seja desde a fase do bezerro, ou na recria, ou mesmo principalmente na terminação, você tem que botar um pouquinho mais de grão no processo, para você ter uma boa cobertura de gordura, etc. E aí custa mais caro. Agora, essa operação que o frigorífico ganha, ele tem que fazer uma operação ganha-ganha com o produtor também. Perfeito. João, obrigado pela participação. Obrigado, bom trabalho. Até amanhã, boa semana.